Caros alunos, tudo bem? Esse aqui é o segundo bloco do capítulo 6, Deriva Genética e Estrutura Populacional. E a gente tinha acabado a aula parado nessa figura aqui, sobre o coeficiente F de Wright. Porque, como a gente viu aqui ainda agora, o que acontece quando ocorre a endogamia? Quando ocorre a endogamia, e a pior forma seria a autofertilização, né? O número de heterozigotos cai, né? Chance de sonar igual para a origem para a autofertilização é metade. Então, a quantidade de heterozigotos em toda geração que faz endogamia vai ser metade da anterior. Porque os homozigotos permanecem homozigotos e se autofertilizam, e os heterozigotos se autofertilizam e se tornam igual para a origem toda vez que a azão é produzido, que ocorre em 4 vezes, e toda vez que azinho é produzido, que isso ocorre em 4 vezes. Então, sobra para a próxima geração metade dos heterozigotos que tinha anteriormente. Então, a tendência da endogamia é perder heterozigoto toda geração. Agora, a gente viu que endogamia com relação entre irmãos ou entre pai e filho, a chance de se tornar igual por origem é 1/4. Entre primos é 1/8. Isso aí faz com que demore mais tempo você ter uma população que é composta só de indivíduos homozigotos. Mas, em tempo evolutivo, a vida existe há 3,5 bilhões de anos, né? Então, em tempo suficiente, e a gente tem muito tempo na Terra, que os seres vivos habitam a Terra, a gente vai ter, a endogamia resulta na perda dos heterozigotos. E enquanto que ela ocorrer, os heterozigotos são produzidos, né? Então, uma maneira de você medir, pois claro que você vai ter um equilíbrio entre cruzamento de indivíduos não aparentados com cruzamento de indivíduos que são aparentados, mas não sabem, né? Então, isso aí pode levar ao equilíbrio, e aí você tem uma perda de heterozigotos, mas ela não é muito marcante, ou ela pode ser muito marcante, né? Então, o Wright desenvolveu um coeficiente para medir a quantidade de heterozigotos. E basicamente o que o Wright faz, ele supõe que se os indivíduos são muito endogâmicos há várias gerações, não vai ter heterozigotos. E se eles são pouco endogâmicos e fazem pamixia, eles vão ter a frequência esperada para a frequência dos genes P e Q, que seria 2pq. Ou seja, se o coeficiente F de Wright é 0, você vai ter um máximo de heterozigotos. E se ele é 1, você não vai ter heterozigotos. Então, como que funciona? Esse F, ele coloca aqui, ó, 2pq 1 menos F vai ser igual à perda de heterozigotos. Então, isso aí leva a P ao quadrado mais FPQ. E Q ao quadrado mais FPQ. O que está acontecendo? Os heterozigotos não estão sendo produzidos aqui, e metade vai para cá e metade vai para cá. Então, por isso que, ó, aqui é 2pq, 1 menos f, e aí fpq se junta ao p ao quadrado, e fpq se junta ao q ao quadrado. Então, essa perda de heterozigotos tem que ser compensada com o aumento de homozigotos, tá bom? E aí, dá uma estimativa da endogamia. Que veja, talvez a gente não tenha os heterozigotos, porque está tendo promicia, a seleção natural está operando, tá bom? Então, a falta de heterozigotos pode ser explicada de várias formas, né? Então, essa estimativa F de endogamia é uma estimativa, porque você está supondo que a perda de heterozigotos está ocorrendo porque existe um pouquinho de endogamia, né? Ou seja, os indivíduos não estão dispersando o suficiente e estão se encontrando com primos, irmãos, etc. E aí estão entrando em homozigose. Então, você tem mais homozigotos do que o esperado e menos heterozigotos. Então, essa estimativa F é uma estimativa que, né, na ausência de seleção natural, talvez esteja ocorrendo endogamia, né? Mas se você medir o valor adaptativo dos indivíduos, você percebe que o heterozigoto é desvantajoso, aí
né? Você não precisa dessa explicação de endogamia, tá bom? Então, o coeficiente F de endogamia, a maioria das populações apresenta um certo grau de endogamia, que pode ser bem pequeno ou maior, né? E aí você usa o coeficiente F de endogamia para estimar essa endogamia, né? Então, o coeficiente F de Wright. Então, veja, o Seal Wright, um dos 3 fundadores da genética evolutiva, né? O Fisher, o Haldane e o Wright, ele estudava em particular, ele tinha interesse nessa questão de endogamia e deriva genética, porque ele trabalhava num instituto agrícola no meio oeste dos Estados Unidos, né? Então, a gente tinha interesse em particular nisso, mais do que o Fisher ou o Haldane, né? Bom, aqui, aplicações práticas, porque, gente, vocês estão construindo as ferramentas que vocês precisam para exercer a profissão de biólogo. Biólogo, entre outras coisas, tenta preservar as espécies nos seus ecossistemas, né? E ele também tenta caracterizar a biodiversidade, e ele tenta entender vários outros aspectos, por exemplo, de histologia, citologia, fisiologia, comportamento animal. Então, tem uma série de áreas, né? Mas, em muitas áreas, você entender endogamia, e deriva genética, você entende como ajudar a preservar as espécies, né, que deve ser o interesse de todos, porque do sistemata ao ecólogo, a pessoa que trabalha com histologia ou fisiologia ecológica, o que seja, a gente quer que seja mantida a biodiversidade do planeta Terra, e a gente poder estudar ela, né? Como que você vai fazer botânica se na anatomia das plantas se não tem mais as plantas, né? A maioria delas se extinguiu, né? Como que você vai estudar as adaptações? Então, é, aqui a gente tem um caso de uma girafa, né? Então, veja, o indivíduo A foi importado em 1934, o indivíduo B foi importado em 1928, eles tiveram filhotes, né? E aí, o que, que aconteceu? Esse indivíduo D fertilizou o indivíduo C e fertilizou o indivíduo, né? Deu origem ao indivíduo H e o indivíduo F. Então, veja, a gente está tendo de que o A com B deu D, o A com B também deu C, então eles são irmãos, né? E eles juntos se procriaram, né? Então, o D teve filhotes com a irmã, e deu origem ao F, e também teve filhotes com o E, que deu origem ao G e ao H, tá? Então, o F era, né, meio irmão do indivíduo, né? Era filho de irmãos e era meio irmão do G e o H. E veja, o G teve filhote com a minha irmã, o F ali, que já era filha de uma relação de irmãos, e depois teve uma relação teve filhotes, né? O G também teve filhotes com H, né? E aí produziu o I e o J. E o IJ se reproduziu com né, o I e o J, que são né, meio-irmãos de meio-irmãos, de netos de irmãos, né, deu origem ao indivíduo K. E o indivíduo K, que era sua filha, se reproduziu com né, o indivíduo I, que era seu pai, e aí produziu o indivíduo L, que era neto do I, e também filho do I, e aí produziu o indivíduo X, que era né, filho, neto, bisneto do I. E é um filhote de girafa nigeriana, bonitinha, nasceu no Zoo de Paris, todo mundo foi tirar foto, e na terceira semana, puff, virou e caiu morto, tá bom? Por quê? Homozigose. Gente, a chance de você se tornar igual por origem nessa família ultra incestuosa era extremamente grande. Todos os indivíduos têm genes letais, mesmo que em baixa frequência, no genoma, porque pressão de mutação. Mutações ocorrem, a gente viu que tem 200 mutações entre você e seus pais, e os seus filhos vão ter 200 mutações em relação a você. Então, mutações ocorrem no seu genoma o tempo todo, e algumas delas são deletérias em homozigose, tá?
E isso aí acaba obrigando, a chance de se tornar igual por origem é alta, ainda mais em casamento entre irmãos, né? E várias gerações sucessivas leva a chance de você se tornar homozigoto para um monte dos seus genes, fica cada vez mais alta. E endogamia é pior. Quanto mais endogamia você faz, pior é, pois mais homozigoto você fica, mais heterozigoto você perde. E isso aí dá para comparar, por exemplo, nesse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, a gente tem pessoas não aparentadas no eixo X, e a taxa de mortalidade de crianças de pais que não têm parentesco entre si. E depois, a outra, o gráfico, né, o Y, é uma taxa de mortalidade das crianças que são filhos de primos em primeiro grau, tá bom? Então, se a chance fosse igual, a variação ia ser igual. Mas veja que a mortalidade é muito maior. Então, quando você põe a distribuição da mortalidade, né, nos primos em primeiro grau, com a taxa de mortalidade de indivíduos que não estão aparentados, ao invés de você ter todos os pontos em volta do eixo, a maior parte dos pontos estão acontecendo do lado dos primos em primeiro grau. Porque os primos em primeiro grau é muito mais frequente eles terem, né? Então, é, é, então a gente foi plotando a mortalidade do coisa e comparando com a mortalidade do primos em primeiro grau. E é muito mais frequente a mortalidade em primos em primeiro grau. Então, por isso que os pontos estão todos desviados para o lado dos primos em primeiro grau. Isso aí foi obtido de seres humanos. Conclusão: se você é primo em primeiro grau, pense duas vezes, né? Consulte um médico geneticista antes de ter filhos, né? Ela conheça os riscos, conheça a história da sua família, né? Porque a chance de você se tornar igual por origem é um oitavo. Bom, e qual a consequência disso? Então, lembra daquele coeficiente F de Wright, que a gente viu como a gente calcula? A gente vai calcular nos exercícios 21 ou 25, para a gente aprender como que faz, porque a gente explica a fórmula, entra por uma orelha e sai pela outra, né? Então a gente tem que fazer na mão para a gente ver, né, realmente entender as coisas, né? Então aqui o coeficiente F de Wright, nesses, né, critids, né, que são um passarinho que ocorre na Eurásia, né, na Europa e na Ásia, né? E eles são bem inteligentes, inclusive eles sozinhos aprenderam a tirar a tampa de garrafas de leite e pegar a nata das garrafas, né? Essa foi uma coisa que de repente apareceu na Inglaterra e espalhou pela Europa, né? E aqui a gente tem o coeficiente F de Wright. Então, eles põem, sei lá, 6, 7 ovos no ninho, né? Então, a chance de um ovo não nascer, né? 1, 2, assim por diante, né? E veja, o coeficiente F de Wright é baixo, a chance de um ovo não nascer é baixa. Então, a maioria dos ovos nasce, de vez em quando um deles não nasce. Fica gorado, né? Agora, veja, conforme o coeficiente F de Wright vai aumentando, a chance de você se tornar homozigoto com algum gene letal vai aumentando. Então, digamos, você põe 5, 6 ovos no ninho, 2 não cresce. Natimorto, o embrião morre porque tem um gene homozigoto letal. Né? Então, veja, você aumenta o coeficiente F de Wright, você aumenta o número de homozigotos, diminui os heterozigotos e a mortalidade aumenta também. Não é bom ficar homozigoto. Em populações que normalmente fazem cruzamento com outros indivíduos, né? Aqui a gente tem em azul uma flor exogâmica. Em vermelho, uma flor endogâmica. Essa aqui foi produzida por autofertilização, essa aqui foi produzida com fecundação cruzada. Aqui a idade em anos e aqui o número de flores produzidas, né? Isso aí é interessante, porque se você tem muitas flores, você vai ter muitos frutos e você vai ter muitas sementes, então o seu esforço reprodutivo vai ser maior. E lembra, se o seu esforço reprodutivo é maior do que o seu vizinho, o seu genótipo vai se espalhar pela população. Então, plantas que aceitam endogamia, se a diferença de reprodução é muito grande, elas vão ser expurgadas da população.
Vai sobrar só as plantas que obrigatoriamente fazem exogamia. Por isso que evolui alelos de alta incompatibilidade. Então, veja, a quantidade de flores produzidas no primeiro ano é baixa nas duas. Mas no segundo ano, aí eles começam a produzir flores. E veja, é o máximo de flores produzidas numa planta endogâmica, e é umas 15, né? Enquanto que essa planta no segundo ano, que é exogâmica, ela produz uns 35 flores. E veja, no terceiro ano, a planta endogâmica produz 11. E a planta exogâmica produz 47. Ou seja, a quantidade de flores, portanto, a quantidade de frutos, portanto, a quantidade de sementes, portanto, a chance de contribuir para a próxima geração será muito maior numa planta exogâmica, em Lobelia cardinalis, do que uma planta endogâmica. Então, endogamia é uma coisa que leva a uma menor produção de flores, de sementes, de contribuição na próxima geração, a uma menor quantidade de ovos por ninho, né? Então, endogamia, pelo visto, não é bom. Então, agora aqui você tem o coeficiente F de Wright, que aumenta conforme as gerações passam, né? E aqui é a proporção de populações sobreviventes. Então você tem várias populações e elas sofrem extinção conforme o tempo vai passando, porque elas se tornam homozigotas com o gene deletério. E aí, o que é interessante, isso aí foi feito com moscas e com camundongos. Então, bolinha branca, camundongos, bolinha preta, mosca de frutas. Em ambas, conforme o tempo vai passando, ou seja, conforme a endogamia vai rolando, conforme o coeficiente F de Wright vai aumentando, você começa a ficar igual por origem, tanto em ratos quanto em mosca das frutas, a chance de você se tornar extinto conforme o coeficiente F de Wright se aproxima do 1, ou seja, é homozigoto para todos os genes, ela aumenta dramaticamente. Então, até o coeficiente F de Wright de meio, tudo bem. Depois disso, todos eles caem dramaticamente. E conforme se aproxima de 1, os ratos se extinguiram e as drosófilas vão se extinguir também. Tá bom? Então, conclusão. Populações sozinhas se extinguem. Então, lembra que a gente estava perguntando por que tinha flanucos cupido sozinho no meio da pradaria, de um parque que foi criado para preservar eles? Por que eles começaram a se auto-extinguir? Então, provavelmente, endogamia é uma parte da resposta, porque populações endogâmicas, elas se extinguem sozinhas, e ficam homozigotas com gene deletério, e aí o valor adaptativo dos indivíduos cai, a fertilidade deles cai, e a população se torna fratilizada, e parece uma doença, mata todo mundo. As causas de extinção podem ser várias, né? Pode ser doença, pode ser, né, que os indivíduos não sobrevivem, não produzem filhotes suficientes para sobreviverem, porque eles tendem a morrer quando eles são filhotes. Então, a população vai diminuindo ano após ano. Então, se a taxa de reprodução por casal for maior do que a taxa de reprodução, aí a população cresce. Se a taxa de reprodução dos indivíduos é a taxa de reprodução, a população fica constante. E se a taxa de reprodução dos indivíduos, em média, é menor do que a taxa de reprodução, como na China, como na Rússia, como no Brasil agora, a população vai começar a diminuir em algum momento. Então, porque ela fica velha e morre. Tá? Então, o ideal é você ter, sei lá, 2,1, 2,2, depende da mortalidade infantil, de filhos por casal, para a população ficar estável. Tá bom? Bom, então, o coeficiente F de Wright aumenta a mortalidade, se a mortalidade aumenta muito, a taxa de reprodução dos casais pode não ser o suficiente para manter a população e ela vai diminuindo até se extinguir. Então, aqui é a depressão endogâmica em ratos. São casamentos que foram feitos entre 1887 e 1892. Então, que são os acasalamentos não produtivos? Inicialmente, nenhum. Você botava 2 ratinhos juntos, de sexo oposto, eles produziam uma ninhada de 7,5 filhotes.
Então, um rato produz entre 7 e 8 filhotes por ninhada, né? Ou 7 ou 8, né? 7,5, né? Então, em um tempo relativamente curto, tá bom? E a, a mortalidade, então esse é o tamanho da ninhada, e a mortalidade desde o nascimento até 4 semanas era 3,9%. Ou seja, 96,1% dos ratinhos sobreviviam até a 4ª semana. Aí, um ano depois, né, pois ó, 87 a 97 dá 30 gerações. Então, veja, são várias gerações por ano, né? Porque aí são 5 anos, né? Então, dividido por 5, dá 5 gerações por ano, tá? Então, os ratinhos, em 2 meses, eles produzem, a fêmea fica grávida, os filhotes, aumenta os filhotes e pronto, está pronto para produzir mais uma geração. E então, veja, em 1877, tinha passado, sei lá, 5 gerações, aí, ó, o macho e a fêmea eram colocados juntos, e em 2,6% dos casos, eles tinham algum gene deletério e não conseguiam produzir filhos. O tamanho da ninhada diminuiu, a percentagem que morria aumentou. Aí, no ano seguinte, aumentou. Depois, no ano seguinte, aumentou. E veja, conforme eles começam a aumentar o F, casamentos não produtivos, 50%, 41%. Ou seja, o macho e a fêmea copulavam e eles estavam tão cheios de mutações deletérias, mutações letais, que não produziam filhos. Morria todos os embriões. E nos que nasciam, a quantidade, também média da ninhada era 4,5, 3,2. Ou seja, compara com 7,5, dá menos da metade da quantidade dos filhos. E veja, a maioria morria antes de 4 semanas, né? 36%, 45%. É a maioria, mas comparada com 39%, tinha aumentado em 10 vezes a mortalidade. Né? Ou seja, sozinho, por homozigose de genes letais, a endogamia faz com que as populações se tornam tem mais acasalamento dos pouco produtivos, então fêmea e macho copulam, acho que está tudo bem, né? E aí a fêmea vê que não engravidou porque o macho tinha esperma que não nadava, né? Ou a fêmea produziu um óvulo que não aceitava espermatozoides, aí não dava filho. Quando dava filho, dava metade do que deveria dar. E a maioria deles morria. Então, isso aí faz com que a população tenha uma tendência, já que você aumentou a taxa de mortalidade, você diminuiu a fecundidade e você diminuiu o tamanho médio da ninhada, a população está mais fragilizada. E qualquer coisinha pode causar essa população se extinguir. Bom, como que dá para a gente saber quantos genes são letais? Então, isso aí foi feita uma extração. Né? Então, extração de como somos. Isso aí é interessante porque se a gente endossofa melanogaster, não ocorre recombinação no macho. Então, isso aí é interessante para você, se você sempre cruza com os machos, você tem certeza que aqueles cromossomos vão ser iguais. Né? Então, aqui a gente tinha um macho, ele tem, são duas condições, né? Olho roxo, né? Plum, e curly wing, né? Que a asa é meio curly, meio curva, né? Então, aqui a gente tem uma mosca fêmea que tem um gene de plum de um lado e o gene de curly wing do outro, né? Então ela é uma fêmea que tem olho roxo, né? E é dominante, né? E asa curly, né? Ou seja, curva. Então a gente vê que ela tem esses dois cromossomos. E aí ela copula com o macho e aí, que é selvagem, tá bom? Dessa aí veio do laboratório. Aí o que que acontece? Aí você, digamos, ela mandou o curly wing e aí você sabe que o outro cromossomo é um selvagem e esse cromossomo não vai ter recombinação entre eles, né? E aí você cruza de novo com essa linhagem de moscas que é curly wing com olho plum, né? E aí você produz uma prole que pode ser curly com curly, morre. Pode ser plum com curly, né? Aí você não usa, né? Porque você sabe, né? Plum com curly, né? Porque você quer esse cromossomo aqui. Esse cromossomo aqui, ou vai ser curly ou vai ser olho roxo, né? Então, se for os dois, é que juntou esse aqui com esse aqui. Então, você ignora, né?
Aí você produz esses dois aqui, plum selvagem, você sabe que esse aqui é igual por origem, né? Mas é sempre um macho que está aqui. E aí, quando você cruza entre eles, alguns indivíduos vão ser curly com plama e você vê eles. Esse é uma asa curva e o olho roxo. Esse aqui tem asa curva, então o outro é selvagem. Esse aqui tem um olho roxo, então o outro é selvagem. Esse aqui é selvagem com selvagem, não tem nada. E aí você compara essas taxas de sobrevivência com outra linhagem que fez a mesma coisa, extraiu um cromossomo e você fez esse cruzamento aqui e eles ficaram iguais. E você compara com esse cruzamento aqui, que vai produzir indivíduos que são heterozigotos por cromossomos que são selvagens, tá bom? Porque esse aqui era mais 3, esse aqui era mais 2. E o que, que você obtém? Se tem algum gene letal nesse cromossomo, vai ser produzido menos dessa percentagem, deveria ser um quarto, do que essa aqui, tá bom? Essa aqui deve ser um quarto e essa aqui talvez seja menos, porque a gente tem um gene letal aqui que foi expresso. Então você usa isso aí para testar, para ver se aquele cromossomo tem um gene letal. E você faz isso testando todos os cromossomos da Drosophila. E a gente descobre que qualquer cromossomo, 10% é letal. É um número grande, porque a gente não está nem vendo deletéria, que só deixa um pouquinho letal mesmo, mata. E como a Drosophila tem 4 cromossomos, a chance de ter algum letal é pelo menos 2/3 das Drosophilas que você vê voando por aí, tem algum gene letal em algum dos 4 cromossomos, né? E se você contar os alelos subletais, deletérios, quase todo cromossomo porta alelos que afetam a viabilidade em homozigose. Então, né, eu vou postar esse slide para vocês, mas é bom vocês estudarem isso, porque parece que é a máxima, né? Tem o Caetano Veloso, numa das músicas, fala de perto ninguém é normal, né? Quando você estuda genética evolutiva, você vê que os organismos que fazem exogamia, eles acumulam genes letais no genoma de frequência baixa. E não tem problema, porque se você cruza com um indivíduo que não é aparentado, ele não vai ter o seu gene letal. Mas, quando você cruza com um primo, com o problema da endogamia, é que você aumenta a chance de se tornar igual por origem e expressar dentro da família um gene que é raro na população, mas é grande, a frequência alta dentro da família, e ele é letal quando expressa em homozigose. Agora, esse tipo de estudo foi feito para vários animais, e orangotangos e assim por diante. A letalidade dos genes é um dado que pode ser conhecido, ainda mais se o bicho é criado em zoológico, né? E ele é importante porque né, obriga o pessoal que tem animais em zoológico a usar a cabeça. Não pode fazer o que o pessoal fez naquele zoológico de Paris, em que deixou um bando de irmãos se cruzarem para manter. Deu caca, morre, né? Porque a endogamia leva a homozigose de genes letais. Bom, isso aqui é um outro bloco, porque a gente vai falar dos mecanismos que existem na natureza para garantir que você não faça endogamia. Então, acho que eu vou terminar esse bloco aqui. Então, deixa eu ir lá e parar a gravação. Então, vou parar a gravação, né? Então, até mais aí, a gente terminou o bloco 2. Tchau.